A Câmara de Vereadores de Aracaju tem nova chance de se redimir e finalmente investigar o escândalo do lixo, que aponta a ser um dos maiores casos de corrupção da história de Sergipe. A empresa denunciada nas investigações policiais e da Justiça acaba de ser novamente escolhida pelo prefeito Edivaldo Nogueira para gerir todo o serviço de limpeza pública aqui da cidade. O novo líder da oposição na Câmara de Vereadores de Aracaju, Cabo Amintas, anuncia que a CPI do lixo vai descobrir as maracutaias nos contratos do lixo. O tempo inteiro insistimos na implantação dessa CPI porque é público de que há algo de errado nesses contratos. Se não existe nada de errado, por que a insistência dessa casa? Por que a insistência do prefeito em não deixar que as coisas sejam esclarecidas? Nós não queremos aqui acusar ninguém, queremos apenas as coisas com transparência. Afinal, estamos falando de milhões do dinheiro público. Com poucos parlamentares da bancada governista na casa, a sessão foi presidida pelo vereador Dr. Gonzaga. Nem o presidente Nitinho Vitale, nem o líder da situação, Antônio Bittencourt, estavam na Câmara. A vereadora Emília Corrêa fala sobre o clima entre os colegas parlamentares, depois da decisão da Justiça que determina a instalação da CPI. Eu estou achando, assim, como a maioria não queria, uma coisa apática, sabe? Está todo mundo muito quieto, não sei o que é que vem por aí. Eu não sei o que vem por aí, mas eu tenho notado a euforia mesmo está sendo da oposição, que brigou durante todo o ano de 2017 para a CPI acontecer. A expectativa da oposição com a instalação da CPI do lixo é esclarecer as suspeitas de superfaturamento e de aditivos nos contratos do lixo. Segundo os vereadores, há indícios de irregularidades e favorecimento eleitoral por detrás desses contratos. Contratos que desde 2010 foram superfaturados, que tiveram aditivos em 30 dias, que passaram um lote de 33 milhões para 99, outro lote de 50 milhões para 105 milhões. Contratos que chegaram a ser tão emergencialmente repetitivos que geraram a Operação Babel, onde diretores da Insurb foram afastados. Um dos diretores de uma das empresas foi preso, várias pessoas envolvidas nesse processo, processados criminalmente, denunciados pelo Ministério Público e respondendo criminalmente. Inclusive denúncias de que essas empresas faziam doações de caixa 2 para campanhas. Existem provas que a CPI poderá ter acesso agora, como interceptações telefônicas que envolveram processos eleitorais. Agora o desafio da oposição está na composição da comissão de parlamentares que vai fazer a investigação. São 5 vereadores e a oposição quer que pelo menos 2 sejam do bloco contrário ao prefeito Edivaldo Nogueira. O que a gente não vai admitir é que a oposição não tenha o espaço devido para poder realmente acontecer. Porque se for uma CPI só de membros que já declararam abertamente que não precisava e não queria CPI, você imagina que essa CPI vai andar, nem a passo de cágado vai andar. Os vereadores que apoiam o Edivaldo, que estavam em plenário, reagiram à insinuação de que há maracutaia nos contratos da prefeitura. Já tivemos vendo alguns documentos, então não vi esse superfaturamento não, mas se tiver de ter a CPI, que tenha, que se resolva tudo. Quem tiver errado, que responda pelo seu erro. Em relação a gente fica precipitado você falar que teve uma maracutaia de algo que você não tem um conhecimento profundo. Eu acho que é preciso sim a gente fazer uma investigação, apurar. Se de fato ser obrigado a instalar a CPI não tem problema, a gente vai discutir. Já no fim da manhã, o presidente da CMA, Nitinho Vitale, explica o atraso na chegada para a sessão. Informa que ainda não houve a notificação da Justiça sobre a CPI do lixo. Na verdade, está uma solenidade na prefeitura, né? Sobre a questão da CPI, não fui notificado ainda, né? Assim que for notificado, eu vou me reunir com a assessoria jurídica da casa para ver qual é o procedimento. Se a assessoria jurídica decidir recorrer, se após qualquer vamos recorrer, porque quem decide é a assessoria. Olha, eu fiquei sabendo hoje que está tramitando na Justiça do Trabalho uma ação civil pública de autoria do Ministério Público do Trabalho que investigou suposta relação promíscua entre o Sindicato dos Trabalhadores da Limpeza Pública de Aracaju e empresários do lixo com o aval da Insurb de Edivaldo Nogueira, que resultou em greves contra a Cavo. A ação do sindicato teria acontecido entre os anos de 2016 e 2017, paralisando a coleta do lixo algumas vezes aqui na cidade.
As greves recheadas de manifestações e protestos podem ter sido articuladas dentro de importantes gabinetes, gerando prejuízos financeiros e para a imagem pública da empresa que prestava o serviço na cidade. Agora, a Justiça pode, entre outras medidas, afastar os diretores do sindicato e aplicar multas pesadas contra os empresários envolvidos e contra a prefeitura. A ação, que corre em segredo de justiça, deve ser julgada a qualquer momento. Isso, minha gente, é incrível. A sujeira é maior do que eu imaginava.